Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma mesa. Eu devia ter passado na pousada para trocar de roupa, porque eles estão muito lindos. Ó, maravilhosos. Essa mesa Quirim Quinquá, que é um pouco um trava-línguas, ela tem o apoio do Museu da Língua Portuguesa, que é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho e do Governo de São Paulo, com o patrocínio da EDP, do Grupo Globo e Itaú Cultural. Queria também fazer um agradecimento especial para o Institut Français do Brasil, Bureau Expo. Obrigada. Bom, temos aqui hoje, queria agradecer os convidados, Calaf Palanga, Gael Fay, mediados pela Marina Persson, que é cineasta, é apresentadora e, por muitos anos, como muitos de vocês devem saber, trabalhou na MTV e foi apresentadora lá também. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos que estão aqui dentro, que estão lá fora na praça também, que eu já assisti muitas mesas lá. Está muito bom aí. Oi, pessoal. É uma mesa, lá eles são super animados, eles inclusive reagem bem mais rápido do que aqui dentro. Então, a gente tem uma competição aqui. Eu quero ver quem é que ri mais rápido, aqui ou lá fora. Olha lá. Obrigada, gente. Estou com vocês. Bom, hoje de manhã a gente teve um acontecimento musical aqui na Flip, que foi a Adriana Calcanhoto com o Guilherme Wisnik. Depois deste evento, que foi incrível, eu acho que essa aqui é certamente a mesa mais musical dessa Flip, porque a gente está falando aqui de dois autores que nasceram e vivem entre a África e a Europa, estão aqui no Brasil agora, e tem muita ligação com o Brasil. São dois romances de estreia, dois romances que têm muita inspiração e toques autobiográficos. Vou falar um pouquinho deles. O Calaf Palanga nasceu em Benguela, em Angola, em 78. Ele é músico e escritor. Ele tem uma banda incrível, chamada Buraka Sound Sistema. Ele já publicou 2 livros de crônicas, que são Histórias de Amor para Meninos de Cor e... os títulos são ótimos. O Angolano que comprou Lisboa, entre parênteses, por metade do preço. Muito bom. Também Os Brancos Sabem Dançar, que é este livro aqui, que tem uma capa linda, como a gente já falou anteriormente. É o primeiro romance do Calaf. Atualmente, o Calaf vive em Berlim, com temporadas em Lisboa. Agora está aqui no Brasil. Falaremos disso. O Gael Fay nasceu em 1982 em Burundi e desde 95 ele vive entre Paris e Kigali, em Ruanda. Gael também é músico, ele é compositor, cantor de rap. Ele faz uma música que é, digamos assim, é difícil definir, mas é uma mistura de rap, soul e jazz. Tá certo, Gael? Tá bom. Meu Pequeno País é este aqui. Meu Pequeno País é o seu primeiro romance também. Este livro, este pequeno livro, que é uma beleza, ele é o primeiro romance dele, é um campeão de vendas na França, onde ele ganhou vários prêmios, entre eles o Goncourt, que é um prêmio super prestigiado. E este livro já foi traduzido para mais de 40 idiomas. E vai virar filme, vou falar disso mais tarde com eles também. Bom, esses 2 romances, eles têm muitos pontos em comum, né? Além da importância da música, que a gente vai falar bastante aqui hoje, eu quero falar sobre isso. A gente pode começar, talvez, com o fato de que esses 2 livros, eles têm uma carga autobiográfica muito grande, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante hoje em dia e que me atrai muito. Eu sou uma aficionada por por esse novo gênero, talvez. Talvez a gente possa chamar de autoficção, né? A gente tem visto autoficção não só na literatura, a gente tem visto isso também no cinema, a gente tem visto isso no teatro. Essa mistura de ficção com documentário e com também histórias pessoais. Esses 2 livros, eles falam muito sobre... Eu tentei achar, né, os pontos de contato.
e eu decidi destacar 3, que acho que são identidade, a gente pode falar isso, identidade, imigração e também sobre esse sentimento de pertencer. Eu vou pedir para a gente, para começar, eu vou pedir para eles lerem alguns trechinhos dos seus livros. Posso começar com você, Calaf? Claro. Então vamos Boa lá. noite. É um prazer estar aqui. E no princípio era o Ndombolo. Era assim que essa história deveria começar. Os Langas e os Zaicós é que sabem, admito, mesmo sabendo que dificilmente encontrarão um angolano que venha ao público afirmar que sem os zairenses o kuduro, tal como conhecemos, a dança hoje, não seria a mesma coisa. O andamento do Ndombolo é o funge, o pilar central, a base que serve de alicerce a todos os outros movimentos e passos do kuduro. Este foi o passo que me levou mais tempo a aprender. E ainda estou longe da perfeição. Mas sempre que a ocasião se apresenta, chego-me à frente e com os joelhos ligeiramente fletidos, ensaio um movimento de fora para dentro com as pernas, numa flutuação sincopada que me leva a alternar o peso no pé de apoio ao ritmo de 140 BPM. O movimento cria no espectador a ilusão que as pernas do dançarino têm uma elasticidade extra e que desrespeitam completamente a lógica da coordenação motora. Se estivéssemos no Brasil, diria que o andamento do Ndombolo é o feijão com arroz. E tal como o nome indica, foi inspirado no Ndombolo da República Democrática do Congo, presente na nossa cultura através da grande comunidade zairense, que durante décadas contribuiu para tornar o rock santeiro um dos maiores mercados a céu aberto em África. Pepetela escreveu: se não tem no rock, é porque ainda não foi inventado. A frase de um dos pais da literatura angolana resume para mim e para muitos dos meus conterrâneos a essência daquele que é o espaço mais fascinante e, ao mesmo tempo, intimidante da cidade de Luanda. Desde a sua fundação, em meados dos anos 80, o rock santeiro sempre foi mais do que o mercado. Foi o pulmão que alimentou a economia de Luanda e até certo ponto do país. O meu batismo no rock se deu pela mão do meu primo Tininho, meu primeiro ídolo. Ainda hoje o tenho no mesmo patamar dos meus filósofos e poetas de estimação. Foi com ele que descobri o gosto pelas mixtapes gravadas em cassete. As da baixo eram as nossas preferidas. Passávamos tardes a fio junto ao rádio a gravar a seleção perfeita, que, regra geral, oferecíamos aos amigos ou às garinas, que nunca se subestime o poder de uma mixtape no jogo da sedução, dizia o Tininho. Uma cassete com a seleção certa, na nossa era, vale tanto quanto os sonetos de Shakespeare, acrescentava. Ainda mantendo essa tradição, embora com menos frequência, e de vez em quando mando umas mixtapes para os amigos, em formato digital. Perde-se um pouco o encanto retrô dos saudosos anos 80 e 90, é certo, mas segue respeitando e carregando o mesmo espírito. Tal como fotografias, as canções perpetuam momentos cujo prazo de validade não é definido pelo tempo. Muito obrigado. Só quem recebeu mixtape sabe o valor que tem, não é? Pois é. Não sei se as novas gerações estão perdendo muito, não sabem disso. Eu esqueci de falar uma coisa que é o seguinte: a gente vai fazer essa mesa em português e em francês. Como vocês perceberam, o português do Calaf é português, não do Brasil. Eu espero que vocês não precisem de legenda, porque nós não teremos tradução simultânea para ele, teremos apenas para o Gael. Apesar de que, eu não sei se o Calaf sabe que os filmes portugueses, quando passam aqui no Brasil, eles vêm com legendas. Porque nós não percebemos tão bem vocês quanto vocês a nós. Eu sou angolano, né? Verdade, mas você vive em Lisboa. Verdade. Nossa, acabou comigo. Agora, sim, mas você fala português de Portugal, de Lisboa. Como assim, cara? Todo mundo está me entendendo, né? Depois dessa, acho que eu vou ali atrás.
Mas, enfim, de fato, então, mas nós temos dificuldade para entender mesmo os angolanos. Um pouco. Não? Ótimo. Então, vamos em frente. Vamos, então, agora para o francês. Então, quem não fala francês ou quiser uma ajuda, use aqui o foninho. Eu vou deixar o meu aqui para alguma emergência, mas como eu já conheço essa parte, eu vou pedir para a Gael, então, ler um trecho do seu Meu Pequeno País. Prends-le, je suis sûr qu'il te plaira. Ce soir-là, avant d'aller au lit, j'ai emprunté une lampe torche dans un des tiroirs du secrétaire de papa. Sous les draps, j'ai commencé à lire le roman. L'histoire d'un vieux pêcheur, d'un petit garçon, d'un gros poisson, d'une bande de requins. Au fil de la lecture, mon lit se transformait en bateau. J'entendais le clapotis des vagues taper contre le bord du matelas. Je sentais l'air du large et le vent pousser la voile de mes draps. Le lendemain, j'ai rapporté le livre à Madame Economopoulos. Tu l'as déjà terminé? Bravo, Gabriel. Je vais t'en prêter un autre. La nuit d'après, j'entendais le bruit des fers qui se croisent, le galop des chevaux, le froissement des capes de chevalier, le froufrou de la robe en dentelle d'une princesse. Un autre jour, j'étais dans une pièce exiguë, cachée avec une adolescente et sa famille, dans une ville en guerre et en ruine. Elle me laissait lire par-dessus son épaule les pensées qu'elle couchait dans son journal intime. Elle parlait de ses peurs, de ses rêves, de ses amours, de sa vie d'avant. J'avais l'impression que c'était de moi qu'il était question, que j'aurais pu écrire ces lignes. Chaque fois, je lui rapportais un livre. Madame Econopoulos voulait savoir ce que j'en avais pensé. Je me demandais ce que cela pouvait bien lui faire. Au début, je lui racontais brièvement l'histoire, quelques actions significatives, le nom des lieux et des protagonistes. Je voyais qu'elle était contente et j'avais surtout envie qu'elle me prête à nouveau un livre pour filer dans ma chambre, le dévorer. Et puis, j'ai commencé à lui dire ce que je ressentais, les questions que je me posais, mon avis sur l'auteur ou les personnages. Ainsi, je continuais à savourer mon livre, je prolongeais l'histoire. J'ai pris l'habitude de lui rendre visite tous les après-midi. Grâce à mes lectures, j'avais aboli les limites de l'impasse. Je respirais à nouveau. Le monde s'étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. Je n'allais plus à la planque. Je n'avais plus envie de voir les copains, de les écouter parler de la guerre, des villes mortes, des Hutus et des Tutsis. Avec Madame Economopoulos, nous nous asseyions dans son jardin sous un jacaranda mimosa. Sur sa table en fer forgé, elle servait du thé et des biscuits chauds. Nous discutions pendant des heures des livres qu'elle mettait entre mes mains. Je découvrais que je pouvais parler d'une infinité de choses tapies au fond de moi et que j'ignorais. Dans ce havre de verdure, j'apprenais à identifier mes goûts, mes envies, ma manière de voir et de ressentir l'univers. Madame Economopoulos me donnait confiance en moi, ne me jugeait jamais, avait le don de m'écouter et de me rassurer. Après avoir bien discuté, lorsque l'après-midi s'évanouissait dans la lumière du couchant, nous flânions dans son jardin comme de drôles d'amoureux. J'avais l'impression d'avancer sous la voûte d'une église. Le chant des oiseaux était un chuchotis de prière. Nous nous arrêtions devant ces orchidées sauvages. Nous faufilions parmi les haies d'hibiscus et les pousses de ficus. Ces parterres de fleurs étaient des festins somptueux pour les suimangas et les abeilles du quartier. Je ramassais des feuilles séchées au pied des arbres pour en faire des marque-pages. Nous marchions lentement, presque au ralenti, en traînant nos pieds dans l'herbe grasse, comme pour retenir le temps, pendant que l'impasse, peu à peu, se couvrait de nuit. Obrigado. Eu gosto muito dessas duas passagens dos livros. Bom, a primeira, obviamente, por causa, como eu disse, né, a mixtape tem um valor sentimental muito grande para
acho que para toda a nossa geração. E a segunda, a do Gael, porque fala justamente do sentimento da leitura, né? Do que a leitura pode proporcionar, e estamos aqui numa festa literária, então acho que tem tudo a ver. Vocês podem fazer perguntas também para eles, perguntas são super bem-vindas. Tem sempre alguém com um papelzinho, é só trazer aqui para o Guilherme e para a Fernanda e eles passam para a gente. Então, sintam-se à vontade para fazer quaisquer perguntas. Muito bem, vou começar então perguntando sobre este ponto de contato que eu disse sobre que tem os 2 livros da autoficção. Eu quero começar perguntando a Calaf. Eu quero saber o que veio primeiro, na verdade, né? Foi a vontade que você teve de falar sobre coisas que te aconteciam, né, na sua vida? Aí, vou fazer um livro sobre isso? Ou foi quando você pensou, vou fazer um romance de ficção? E aí você usou seus elementos autobiográficos, coisas que aconteceram com você. Como é que, na verdade, a pergunta é mais simples do que isso. Sim. Como veio a vontade de fazer o livro? Vamos resumir Sim. mais simplesmente. O livro nasceu numa situação mais ou menos parecida como esta. Eu estava no Rio de Janeiro, no festival Back to Black, e era uma mesa que eu dividia com o José Eduardo Agualusa. Ele estava me entrevistando e a mesa era sobre música, sobre kuduro, o que eu fazia, como fazia e por que fazia. E eu estava diante de uma plateia que, para mim, era a segunda, terceira vez no Rio de Janeiro. E as vezes que fui ao Rio de Janeiro, eu nunca estive diante do Brasil real. O que eu conhecia do Brasil era a Zona Sul, não é? Maioritariamente caucasiana. E ali estava com uma plateia daquela que eu conheço das estatísticas, né? 54% negra ou não branca. E eu reparei que as pessoas à minha frente conheciam muito pouco da música que eu falava, muito pouco do lugar onde eu vinha, muito pouco da música. E eu tive que adotar uma postura bastante didática, né? Explicando o beabá, o início, como começou, por que começou e quais são os personagens principais. E no final da mesa, o Agualusa, né, esperto e inteligente como ele é, virou para mim e disse, cara, você tem que escrever a biografia do kuduro. Esse é o livro que vai mudar a tua vida. E, obviamente, sendo o Agualusa, eu tive que ouvir. E eu pensei logo, ok, eu estou em turnê, estou fazendo viagens pelo mundo, não tenho tempo de ir para Angola, procurar kuduristas, entrevistar e fazer essa parada toda. Eu vou tentar fazer isso a partir do meu ponto de vista. Eu vou escolher uma história que me é pessoal e, através da minha história, contar a minha relação com o kuduro, com esse género musical. E assim peguei esse episódio, que é real. Eu estava em turnê, a primeira turnê da minha banda, nós estávamos viajando pela Europa e eu perdi o meu passaporte angolano em Paris. E decidimos cancelar alguns concertos, mas os mais importantes decidimos fazer. E os mais importantes eram um na Suécia e o outro na Noruega. E, bom, imprudente e jovem, claro, eu entrei no ônibus. Destemido. Exato. Peguei um ônibus e viajei de Lisboa até Suécia. Deu certo, primeiro concerto, tudo maravilhoso, a plateia louca. Eu, claro, né, o que mais poderia dar errado? Estou na Escandinávia. Ficou confiante, claro. Nada pode dar errado. E peguei o segundo ônibus para saltar a fronteira para a Noruega. Claro, a polícia de imigração entrou no autocarro, ônibus, tradução para quem não sabe o que é. Obrigada. E fui preso. E nesse processo, né, na cadeia, eu pensando na minha vida, minhas escolhas, por que eu não estudei direito, por que eu não ouvi minha mãe. Eu fiz essa viagem pessoal, não é, até as razões que me levaram àquele momento, que é exatamente o kuduro e a música. E, é claro, o livro é muito mais complexo e extenso do que isso. Mas eu guardo para outro momento para a gente conversar. Vamos falar bastante sobre isso. Vou passar a palavra para Gael, que, enfim, o livro do Gael, Mon Petit Pays, Meu Pequeno País, ele é todo narrado, né, pelo ponto de vista de um garoto
de 10 anos, filho de pai francês, mãe ruandesa. Ele tem uma irmã caçula. Eles vivem num bairro nobre em Bujumbura, capital do Burundi, né, onde a maior parte dos moradores são estrangeiros neste bairro, né. Então, de novo, vou começar perguntando para o Gael, né, pedir para ele começar falando sobre o quanto isso é autobiográfico, né, porque até o nome é parecido, porque é Gabi, Gael, né, os dois com G. E eu queria... Bom, enfim, a pergunta é essa: quando você decidiu que faria um livro com tantos elementos autobiográficos, né? Ou se foi o contrário, né? Se o que te inspirou a escrever foi justamente a vontade de falar sobre as suas origens, sobre o genocídio em Ruanda, sobre a sua infância. O que veio primeiro? Alors, c'est venu d'une frustration, ce roman. J'ai écrit une chanson qui s'intitule « L'ennui des après-midi sans fin ». Et c'était une chanson qui était importante pour moi parce qu'elle racontait la vie que j'avais eue avant la guerre au Burundi. Et cette vie était une vie banale, c'est-à-dire enfant, je m'ennuyais comme tous les enfants l'après-midi. Et je m'étais rendu compte qu'en arrivant en Europe, en fuyant cette guerre en 1995, dans le regard de mes camarades de classe ou dans mon environnement parisien, j'étais devenu autre chose que ce que j'étais. C'est-à-dire j'étais devenu un immigré, j'étais devenu un exilé, quelqu'un qui fuyait un endroit. Et écrire cette chanson, c'était une façon pour moi de dire « mais non, avant la guerre, nous avons eu des vies banales où nous nous ennuyions. » Et la chanson qui était pour moi la plus importante chanson que je n'avais jamais écrite, elle n'a pas du tout plu à mon label, qui ne voulait pas la mettre sur l'album. Elle n'a pas plu à mon public, qui l'a trouvée ennuyeuse, trop longue. Elle n'a pas plu aux radios. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange de ne pas être compris. Et au lieu de rester sur cette frustration, je suis parti sur un roman. Donc, j'ai écrit un roman. Donc, Le Petit Pays n'est rien d'autre que le prolongement de cette chanson. Après, parce que 3/4 du livre, ça raconte l'histoire d'une enfance à Bujumbura, une enfance très banale. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit j'ai commencé à écrire en janvier 2015 à Paris. Et à ce moment-là, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et si vous voulez, l'ambiance a changé en France. Il y a eu ensuite les attentats un peu plus tard, du mois de novembre, du Bataclan. Et mes amis français qui, jusqu'à là, ne s'intéressaient pas vraiment à la géopolitique, ne m'avaient jamais posé de questions sur la guerre, sur mes souvenirs de la violence, ont commencé à se sentir en insécurité dans leur propre pays. Et ça m'a ramené à ces années-là. Et j'ai voulu, d'une certaine façon, raconter comment la guerre arrive dans le quotidien d'un enfant. La guerre, ce n'est jamais une explosion subite. C'est comme un tableau impressionniste. Ça arrive par petites touches. Et c'est ces petites touches que Gabriel regarde. Il regarde donc ce personnage, il regarde la nature, il regarde les couleurs, les odeurs, mais il voit aussi arriver cette violence dans les mots, dans les non-dits, dans les gestes des gens qui l'entourent. Agora, o quanto de autobiográfico que tem na personagem principal e naquela família? Alors, oui, vous avez raison par rapport à Gabriel, Gaël, ça se ressemble. Hein. Et je ne voulais pas du tout écrire une autobiographie parce que si j'écris des chansons et si je crée, c'est pour être libre. Et je trouve que l'autobiographie, c'est quelque chose qui non seulement enferme, parce qu'on est obligé de raconter les choses telles qu'elles sont arrivées, et puis en plus c'est le meilleur moyen de se fâcher avec sa famille. Et ça va, j'ai déjà suffisamment de problèmes de famille.
Et donc, ce que je voulais surtout, c'était pouvoir ressentir les personnages. Et lorsque j'écris des chansons, parce que avant tout, je suis un chanteur, un parolier, j'écris à l'oral. Quand j'écris, le texte passe par le corps, par la voix, par le geste. Donc, il me fallait un texte que d'une certaine façon, je puisse incarner, que je puisse ressentir. Et ça se jouait à des détails comme les sonorités. Et par exemple, ce Gabriel, cet enfant, pour que je puisse le ressentir, au début il s'appelait Stéphane, mais voilà, Stéphane, ça ne me parlait pas du tout. Et donc Gabriel, d'un coup, il m'apparaissait. Je voyais les contours. Et donc, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de ma propre vie dans ce roman? J'ai envie de dire tout et rien. C'est pas une réponse, je le sais, mais... Mas a família a família la Oui. famille. Oui, alors, effectivement, l'enfant est un métis franco-rwandais, comme moi. Le père est français, la mère est rwandaise, comme moi. La famille rwandaise est une famille Tutsi, réfugiés ayant fui les massacres au Rwanda. C'est également mon cas. Mais si j'ai voulu prendre ce personnage, c'est parce que le personnage du métis, en tant que tel, m'intéresse. C'est souvent... le métis n'existe pas vraiment dans la littérature. Ce point de jonction. C'est-à-dire, quand je dis métis, c'est la personne qui vit entre plusieurs mondes en même temps. Et donc, là, je ne pouvais... avec ce personnage-là, je pouvais interroger toute la société, non seulement burundaise et rwandaise, parce que l'enfant métis a un accès au monde des expatriés, des Blancs, il a un accès au monde des réfugiés rwandais, il a un accès à la rue à Bujumbura. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours vécu, non pas d'un côté ou de l'autre de la frontière, mais sur la frontière. J'ai toujours un regard en contrepoint. Vous me dites quelque chose en Europe, je l'analyse non seulement avec ce que je suis en tant qu'Européen, mais je l'analyse aussi avec ce que je suis en tant qu'Africain. Et c'est ce regard en contrepoint qui me permet aussi de rester perpétuellement en questionnement. Et c'est ce que j'avais envie d'injecter dans ce personnage. Bom, eu falei que a gente ia falar sobre música aqui. Eu vou, então, aproveitar o ensejo e eu queria mostrar um trechinho do trabalho musical. Vou começar com um trechinho de um trabalho musical do Gael, que é justamente um videoclipe de uma música que tem o título, ele citou outro, mas eu escolhi o título do livro, que é Mon Petit Pays. Então, queria pedir para o pessoal da técnica, por favor, para a gente mostrar um trechinho do videoclipe do Gael Faye. Gatoyi gahugu kaniniya warapfunywe ntiwapfuye waragowe ntiwagoka gahugu gatoyi gahugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand gahugu gatoyi gahugu kaniniya warapfunywe ntiwapfuye waragowe ntiwagoka gahugu gatoyi
Gaogu Kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je parle. É muito bom. É que a gente não tem muito tempo aqui, então a gente, né, cortou um pouco no meio, desculpa a interrupção. Mas, inclusive, o Gael tem um trabalho com uma brasileira, Flávia Coelho, Balade Brésilienne, que foi gravada em Paris, não foi gravada no Brasil. É a primeira vez que o Gael vem ao Brasil, certo? É só a primeira vez. Oui, c'est la première fois. Mas fez uma música com um brasileiro, Balade Brésilienne, com uma brasileira, em Paris. Ah oui, mais vous savez, moi, la première fois que je suis venu au Brésil, dans ma tête, c'était à Bujumbura, à l'époque des mixtapes. Et sur nos mixtapes, on mettait la lambada. Lambada. Ouais, tago, mago, tout ça. On a dansé là-dessus. Donc le Brésil la force quand même du Brésil, c'est d'exporter sa musique, ses arts. Et même au fin fond de mon petit Burundi, je recevais déjà des nouvelles du Brésil. Bon. Ouais. Et donc oui, à Paris, il y a énormément d'artistes brésiliens et j'ai la chance d'en côtoyer certains et de collaborer donc dernièrement avec Flávia Coelho. Então, vocês procurem no YouTube, tem todos lá, em boa qualidade, é ótimo. Vamos lá, lá tem tudo. Agora, eu queria passar a palavra para o Calaf, perguntando para ele sobre as referências musicais. O livro do Calaf, basicamente, você tem que é o famoso leia o livro, ouça o disco. No caso, ouça a música, porque os discos a gente sabe que não existem mais, né? Quase, né? Poucos. Mas vale muito a pena, ao fazer a leitura do livro do Calaf, você acompanhar as referências musicais que ele cita na playlist. Existe uma playlist no Spotify? No Spotify. Existem outras plataformas também? Não, basicamente no Spotify. No Spotify, No sim. Spotify. O livro do Calaf é dividido em 3 partes, basicamente, né? Cada uma dessas partes tem uma voz diferente. A primeira é o próprio Calaf, as outras 2... Posso falar? Posso. Sim, claro. As outras 2 tem depois a voz da Sofia, uma personagem fictícia, pelo que eu pude entender. E a terceira voz é a de um policial norueguês. Então, o livro é todo feito por 3 pontos de vista. Eu vou pedir para ele falar sobre isso, mas o que eu queria destacar é que, em cada uma dessas partes, a introdução de cada uma dessas partes é uma citação musical diferente, tão eclética quanto a própria playlist que o Calaf fez, de Também os Brancos Sabem Dançar, no Spotify. Então, vou citar aqui, ele cita Bruno M., com Duke Ellington, com Paulo Flores e Eduardo Paim, e na playlist que ele faz no Spotify também tem essa mistura. Então, ele é capaz de misturar Cesária Évora com Ryuichi Sakamoto, com Shakira, com Sonic Youth, com Caetano Veloso, com Outkast. Aí você vai para Pixies, para Maia, para Puccini, sim, Chopin, Fela Kuti, Duke Ellington, enfim, e segue. Bob Dylan. Tem Macarena, a Sererê, tem o que você quiser. Você vai encontrar uma variedade incrível musical. Eu adorei o nome dessa banda, Salsicha e Vaca Louca. Logo perto do Pink Floyd. Enfim. Calaf, eu queria perguntar para você sobre, justamente, você falou que o Agalusa falou para você fazer uma biografia do Kuduro. Sim. Né? Eu queria, enfim, tem uma passagem no livro muito interessante que eu tinha destacado aqui, que quando você cita o Kuduro, você diz que pela primeira vez o medo do estigma de ser estrangeiro deixou de ser grave e você aprendeu a aceitá-lo, né, como alguém que fala uma segunda língua, né? E que foi que através da música que você se descobriu, foi com a música que a cor da sua pele passou a ser um fator preponderante para a sua autoafirmação, né?
E aí, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Ok. isso. E aí, quando você falar da origem da palavra kuduro, eu queria mostrar um trecho. Ok. Você vai saber. Sim. Que... Você tocou em vários pontos que eu vou tentar... Falei muita coisa, né? Exato. Desculpa, eu... Então, vamos começar pelas três vozes. Para mim, o livro nasceu logo, claro, né, sob o meu ponto de vista, mas eu senti que era interessante desdobrar essa história, porque, embora esse livro fale sobre música, o fio condutor é imigração. Não é? Na primeira parte, o meu personagem a tentar ir para o norte, não é? Conhecer não é? o topo do mundo. E na segunda parte, eu construí esse personagem, que é o polícia que me prendeu, que é apaixonado por uma libanesa e tenta a todo custo descer para sul. Ou seja, a identidade dele, não é? Ele se reconhece como pessoa através dessa pessoa que ele ama, e essa pessoa não é europeia. Então ele tenta ir atrás não é? Desse seu ser. O livro estava mais ou menos composto, mas eu senti que estava muito masculino. Eu precisava de um ponto de vista feminino. Porque a Kizomba, que é, de certa forma, o nosso santuário, é ali onde nós encontramos não só espaço para o kuduro se fixar e crescer, mas é também o lugar onde nós, africanos, imigrantes na Europa, encontrávamos não é, o santuário. É um lugar onde nós tínhamos o nosso próprio nome. Porque muitos de nós chegou ali com uma mão à frente, outra atrás, trabalhava na construção civil ou nas limpezas das casas, no pior daquilo que poderia existir de profissão, e tudo aquilo que os europeus não queriam fazer, os imigrantes, na maioria, e no meu caso, não é, da minha comunidade, imigrantes africanos, faziam esses trabalhos. E éramos o pedreiro, não é, a senhora da limpeza, e não tínhamos nome. Então, chegava a sexta-feira, não é, nos vestíamos, íamos para as discotecas dançar. E ali éramos indivíduos, ou seja, nós tínhamos a nossa própria identidade, a nossa própria dignidade. Então, para mim era importante trazer esse lugar, não é, e colocá-lo no meio do livro para enaltecer a importância que foi e continua a ser para muitos de nós os lugares de dança, não é? Ou seja, não é só a coisa festiva, claro, a gente gosta de dançar e não vamos esconder, mas é também um lugar quase de salvação mesmo. Sim. É o único lugar, se vocês visitam capitais europeias e se vão às discotecas africanas, vão ter a maior experiência da vossa vida, porque vocês vão ver pessoas iguais a vocês. Isso para mim era importante. E eu coloco essa história na voz de uma personagem branca, filha de 2 africanos, não é? Ou seja, a mãe dela é uma angolana, como Água Lusa, né? Angolano Sim. branco, que nasceu, cresceu e tem esse amor, essa paixão por África e só se vê como africana. E o pai, que no caso era um padrasto negro africano, que transmitiram essa África para ela. Ou seja, é muito comum você encontrar na Europa pessoas que não nasceram em África, mas se sentem e pensam como africanas. A maneira como falam, como dançam, como pensam. E para mim era importante trazer ao de cima. Eu uso muito essa frase de que Lisboa é a maior capital africana da Europa. E não é a maior capital africana, Sim. porque Paris tem muito mais africanos do que Lisboa, Londres também, mas para mim Lisboa é a maior capital africana pelo número de pessoas que não se parecem africanas, que não têm medo nenhum, ou de certa forma, não sei se acontece só comigo, mas eles fazem questão quando me veem na rua, dizerem, não, eu sou de Benguela, eu sou de Moçambique, eu sou desses lugares todos, mas por alguma razão, e eu conheço, né, as razões são políticas, elas foram obrigadas a sair do seu lugar de afeto e procurar, não é, uma vida melhor fora. Ou seja, essas pessoas também vivem, como o Gael estava falando, entre mundos e não se sentem só europeias e estão constantemente a dizer a minha terra, e vivem nessa saudade eterna. Então, eu queria trazer isso para o livro e coloquei
da forma que eu consegui melhor. Havia outra questão que você colocou, que eu me perdi. Que era a questão do kuduro como a descoberta, o kuduro como um fator de afirmação. Exato, afirmação. Para um africano, né, principalmente os africanos de nova geração, que crescem com esse estigma de que, né, as imagens que existem nos telejornais, na televisão, no cinema, é sempre de pobreza, de miséria. A música é o único lugar onde você consegue, não é, ter autoestima. Então, o rap, por exemplo, é esse lugar, não é, que a gente se revê nos afro-americanos pela sua arrogância e autodeterminação. E eu vi esse processo. Embora muitos da nova geração recusavam as músicas africanas, mas eu vi quando de repente virou moda ou até motivo de orgulho resgatar esses valores, né? Resgatar o que é teu, e isso foi muito bonito. E o kuduro veio daí, não é? Ou seja, de repente, para nós, deixou de fazer sentido fazer uma música que refletisse ou que copiasse um género estrangeiro, e era importante, mesmo que essa música fosse eletrônica e moderna e tudo mais, até o rap, inclusive, mas fazê-la com os nossos elementos, né? Com a nossa língua, com as nossas histórias, com os nossos samples, ou seja, né? Roubar no nosso próprio catálogo. E o kuduro é só uma extensão disso, é só uma manifestação, um género que nasceu e trouxe bastante vida para uma comunidade que vivia isolada. Mas a origem da palavra kuduro, do título, ela sim. é muito interessante. Eu vou mostrar um trecho. Ok. Ou você quer falar sobre ele antes? Mostra e eu explico. Vou mostrar. Então, prestem atenção. Guardem kuduro e vamos mostrar o trecho de um filme, por favor. O trecho do filme. Oh, yeah, it's good stuff, man. You could dance, huh? Dancing? Yeah, American dancing. Disco. Oh, yeah, dancing. I'm good. Why? I'd like to see you dance. Observe your balance. Here? Really? It's all right. Feeling so good today. Ain't nobody standing in my way. Tomorrow gonna be a price to pay. Feeling so good today. As a mountain that I have to climb. It's so high and I'm so behind. Exato. Então, agora ele vai explicar, né? Esse momento que vocês acabaram de ver foi a epifania que deu na cabeça de um cara chamado Tony Amado, que é basicamente, não é, o Yoda do kuduro. Ele inventou o gênero. Que havia música de dança, de facto, Sim. mas ele, quando viu aquele momento, esse filme foi super popular. Quem nasceu e cresceu, né, durante os anos 90 sabe que esse filme dominou tardes infinitas. Kickboxer é o nome para quem não conhece. E ele viu essa cena e criou uma dança inspirada naquele movimento desengonçado do Jean-Claude Van Damme e chamou a música Amba Kuduro. E foi, cara, um estrondo terrível, todo mundo, uma coisa contagiante, e a partir daquele momento se criou o gênero kuduro. Aliás, o livro, antes de se chamar Também os Brancos Sabem Dançar, era Jean-Claude Van Damme inventou o kuduro.
Será que alguém já conversou com o Jean-Claude Van Damme sobre isso? Será que ele Não, sabe? esse era o título. Durante meses a fios, o livro estava terminado, o título era esse. Mas só que eu disse isso aos angolanos que torciam logo o nariz. Como? E eu corria o risco de ser deserdado, não é? de revogar a minha nacionalidade se eu passasse Jean-Claude Van Damme inventou Kuduro. E acabei por optar pelo título, não sei se você quer que eu explique já. Quero. Esse título eu ganhei, mais uma vez, do Agualusa. O Agualusa tinha acabado de escrever um romance que contava a história do caso dos 15 mais 2. Luati Beirão teve cá 2 anos atrás, mais ou menos, para quem teve nessa altura. Mas, enfim, passando à frente. Foi um episódio político. Ele descobriu esse provérbio. Isso é um provérbio. Ele não usou nesse livro, mas ele disse, cara, esse provérbio é muito bom e é a tua cara. Você deve usar, inventa ali uma forma de usar esse provérbio. O provérbio dizia, também os brancos conhecem boas canções. Ou também os brancos sabem cantar, digamos assim. E a tradução do provérbio é, não devemos julgar ninguém pelas aparências. Eu troquei o cantar por dançar, porque fazia mais sentido para o livro que eu queria escrever, mas eu escolhi esse provérbio para dar título ao livro, exatamente porque essa é a grande questão que domina as notícias na Europa, não é? Esse medo absurdo dos imigrantes, o medo de quem chega de fora. E é um convite, já que esse livro essencialmente é sobre imigração, eu convido as pessoas a olharem as pessoas e não julgarem pelas aparências, que embora elas não tenham, não é, onde cair mortas, continuam a ser seres humanos. Bom, agora eu queria perguntar para o Gael, tem a ver com esse fio de raciocínio, que é o seguinte, ainda no prólogo do Meu Pequeno País, tem uma questão da identidade que você coloca de uma maneira muito direta, né? Quando o personagem, que supostamente é o Gabi já mais crescido, já mais velho, não de 10 anos, mas ele olhando do futuro, né? Ele conta que ele adora marcar encontros pela internet e que as garotas com quem ele sai são todas diferentes, mas, porém, elas nunca esquecem de, sempre no primeiro encontro, de fazer a mesma pergunta. E aí, no livro, você descreve essa pergunta como lancinante. E a pergunta é, qual é a sua origem? E essa pergunta, o personagem sempre responde, variavelmente, como eu sou um ser humano, né? E aí você fala que, desde pequeno, você já havia decidido nunca definir a si mesmo. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão. Oui, je crois que c'est un classique de la vie d'un métis. C'est-à-dire qu'on nous renvoie toujours à l'une de nos identités. Si vous voulez, jusqu'à l'âge de mes 13 ans, on disait de moi que j'étais blanc. J'ai découvert en arrivant en Europe que j'étais aussi noir. Et donc, c'est vrai que c'était une question qui est assez répandue en France lorsqu'on a la peau un peu bronzée. On nous pose souvent la question de quelle origine es-tu ? C'est une question qui, en tant que telle, ne me gêne pas, mais ça dépend toujours du contexte. Vous voyez, si vous sentez une fraternité avec la personne en face de vous que vous ne connaissez pas, mais que vous sentez que dans la conversation, cette question-là peut être anodine, vous y répondez avec plaisir parce que ça permet d'entretenir la conversation. Mais souvent, très souvent, j'ai ressenti cette question comme une injonction à me présenter comme étranger à la nation française. Donc, de quelle origine es-tu ? Sous-entendu, tu n'es pas d'ici.
Et c'est vrai que la réponse de dire je suis un être humain ou bien je suis français, sachant que la personne en face attend une autre réponse, c'est une façon de se rebeller contre cette injonction à toujours devoir décliner son identité. Je crois qu'on peut lier une rencontre sans forcément avoir à se définir tout de suite. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do público. Olha, mandem perguntas. Tem pouco tempo, gente. Aproveitem agora. Para o Calaf, que tem a ver com uma coisa que o Gael falou antes, que Calaf também passou por situação de sair de Angola em situação de conflito. Isso influencia de que forma a sua escrita e a sua música? Bastante, assim. Eu acho que posso responder para todos os angolanos que estão aqui presentes e que estão lá em casa. A gente só sabe falar de política. Até falar uma história de amor, a gente põe política no meio. Não há outra forma de expressar a nossa existência a não ser partir do ponto da política. Eu tenho uma relação bastante resolvida com essa questão, não é, do conflito e das fronteiras e tudo mais. Mas eu sei que muitas das vezes o mundo que me ouve não tem. E eu acho que é minha obrigação, às vezes, insistir em determinados assuntos, não porque eu não acho que consiga escrever outra coisa ou de outra forma, mas às vezes é importante insistir em determinadas questões, porque o mundo movimenta-se muito lentamente. Ou seja, nós como indivíduos, essencialmente, somos boas pessoas, não é? Ou seja, no one-on-one, não é? Ou seja, no individual, dificilmente você vai encontrar alguém que não concorde com você, ou que não seja afetuoso. Mas no coletivo a conversa é outra. Né? Porque no coletivo é a pressão do grupo, a pressão, né, da família, a pressão do gênero, a pressão da cor. Então você se posiciona de uma forma bastante defensiva ou até nociva para com os outros. Então eu tento constantemente tentar manter essas duas questões, essa dinâmica viva. Ou seja, eu me dirijo aos indivíduos, mas pelo facto de nós, no nosso todo, quase ainda estamos na idade da pedra, eu então insisto em determinados assuntos. Não porque eu acho que o mundo já não evoluiu, eu acho que nessa sala não há ninguém racista, por exemplo, somos todos não é? Seres humanos evoluídos, mas no coletivo a coisa é diferente. Não é? No coletivo, nós perpetuamos certos dogmas e certas características que nos atrasam enquanto grupo. Então, a minha escrita tenta dar resposta a isso. Então, falar de política é quase natural para mim, porque não há outra forma de abordar a questão. Aliás, sobre essa questão da política, o Gael, no seu livro, Gael, você cita diversas vezes o seu pai como uma pessoa que, quando vocês eram crianças, pelo menos, ele não queria que vocês, crianças, se metessem em política. Ele falava, vocês, crianças, não se metam em política, isso não é assunto para vocês, né? Quer dizer, isso eu estou assumindo que é uma coisa autobiográfica, assumindo que essa parte é autobiográfica. Não é, eu também ouvi isso. Não é autobiográfico? Não, eu acho que todas as sociedades têm esse medo, né? A gente quer proteger nossos filhos. Sim, as crianças. Exato. Então, a gente... Aliás, até uma canção angolana de um cara maravilhoso chamado Valdemar Bastos, que tem uma canção que tem um refrão, Che menino, não fala política. Então, eu conheço essa canção de cor e salteado e foi criada exatamente para dizer, cara, para sobreviver, não se meta nessa parada.
Desculpa te interromper. Bom, no entanto, apesar do pai do Gael ter dito a ele, ou do Gabi, ter dito a ele para não se meter em política, o livro faz um retrato muito detalhado dos conflitos e eventos que foram, enfim, né, o gatilho para que tudo acontecesse. E aí tem uma parte muito importante do livro que eu queria que você falasse para nós aqui, para nosso público, que apesar dele falar não se meta em política, ele explica muito didaticamente sobre os grupos étnicos, né, sobre as etnias, e tenta explicar o conflito entre elas, que são os Hutus e os Tutsis. Né? Então, eu queria que você explicasse rapidamente para a gente o quão importante é saber delas, o quão explosiva pode ser o conflito entre elas. Alors, là, on est dans le cœur du problème. Lorsque j'étais petit, effectivement, les adultes ne parlaient pas aux enfants de politique. Je crois que c'est toujours le cas. En général, en Afrique, les parents ne parlent pas de politique avec leurs enfants. Enfin, dans les familles, je vois autour de moi, on ne parle pas aux enfants, même on ne parle pas aux enfants, c'est-à-dire à part va te brosser les dents, va te coucher, tu as eu des bonnes notes à l'école. La relation n'est pas la même que celle que moi je peux avoir en Europe avec mes enfants, où on a beaucoup plus de discussions, on est beaucoup plus complices, amis même. Et ce n'est pas, là il n'est pas en question c'est pas une histoire d'amour, parce que parfois on traduit cette façon un peu distante d'élever les enfants comme un manque d'amour, mais pas du tout. Les parents aiment leurs enfants, mais n'ont pas les mêmes rapports d'amitié que moi j'observe, que j'ai par exemple moi avec mes propres enfants, mais que j'observe en Europe, où on est beaucoup plus complices. Donc, au Burundi et au Rwanda, mais je rejoins Khalaf, tout est politique. La vie est politique. Les rapports entre les humains, tout est toujours politique. J'ai toujours été étonné d'ailleurs en arrivant en France d'entendre des gens qui disent « Ah, moi je ne m'intéresse pas à la politique, c'est pas pour moi ». Non, la politique c'est toujours pour nous tous. Nous interagissons dans la société parce qu'il y a la politique. Et donc cette histoire d'ethnie, lorsque Gabriel demande à son père quelle est la différence entre les Hutus et les Tutsis, parce qu'il ressent bien le conflit autour de lui, le père lui donne une réponse. Il lui dit, Gabriel lui demande, mais alors les Hutus et les Tutsis n'ont pas le même territoire. Le père dit, ils ont le même territoire. Alors, ils n'ont pas la même langue. Si, ils ont la même langue. Alors, ils n'ont pas la même religion. Si, ils ont la même religion. Mais alors, pourquoi se font-ils la guerre? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas le même nez. Oui. Et voilà, j'attendais quelques rires, parce que votre rire me rassure. C'est une absurdité. C'est une absurdité totale. Et les ethnies au Rwanda et au Burundi, je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas suffisamment de temps, mais sachez simplement, si vous lisez le roman, que c'est une construction coloniale. Il n'existait pas d'ethnie en tant que telle au Burundi et au Rwanda. Hutu et Tutsi existaient, mais comme des castes sociales. Était Tutsi celui qui avait du bétail, était Hutu celui qui cultivait la terre. Les colons allemands d'abord, puis belges, qui sont arrivés dans cette région-là, ont racialisé la société rwandaise et burundaise. On commençait à sortir des mètres, à mesurer les nez, les fémurs, le tour des crânes, et à dire les uns sont Tutsis parce qu'ils sont grands et maigres, et les autres sont Hutus parce qu'ils sont petits avec le nez épaté. En y mettant des caractéristiques psychologiques, en disant les Tutsis savent se comporter en société, sont intelligents, mais sont quand même un peu fourbes, alors que les Hutus sont plus joviales, sympathiques, etc. Et toutes ces choses-là ont mis 100 ans. C'est-à-dire que c'est une construction d'idéologie. Et le génocide, ce n'est pas une violence qui explose du jour au lendemain.
Ce n'est pas des voisins qui prennent une machette et qui vont tuer leurs voisins parce qu'on on leur dit de le faire. Non, c'est parce que pendant 100 ans, on a retiré jusqu'aux racines même de la culture d'un peuple. Et c'est de cette façon-là qu'on a semé le germe du mal. Et c'est ce que je veux que les gens qui lisent Petit Pays ne se disent pas que c'était un manuel pour comprendre ce qui s'est passé dans la région. Il y a un travail d'historien pour déconstruire notre propre histoire, un travail de plusieurs historiens, et j'attends même des historiens africains, et encore mieux des historiens rwandais et burundais, pour déconstruire notre propre histoire, parce que nous sommes encore prisonniers de ces logiques d'ethnie qui n'existent pas, qui sont des fables, qui nous ont été importées d'Europe. Voilà. Et donc, cet enfant-là vit dans cet environnement et il essaye de comprendre tout ça. Mais le livre parle d'un paradis perdu, le paradis perdu de l'enfance. Et à aucun moment, je ne peux, dans un roman, dans celui-ci en tout cas, expliquer le début du commencement de cette violence. A gente tem poucos minutos, mas eu queria, então, passar para a música. Vamos falar de música. Queria citar uma passagem do livro do Calaf, que fala na voz do policial norueguês, que, na verdade, para mim, meu palpite é que é de ficcional deste trecho, que eu vou citar agora, só tem o fato de ele ser um policial norueguês, o resto eu acho que é você, mas você vai me contar. Porque esse policial ele faz uma apologia muito interessante das tais mixtapes que a gente estava falando, né? Que são as fitas cassetes gravadas especialmente por uma pessoa, ou por uma ocasião, ou por uma época da vida, ou, enfim, o que for. E aí, eu vou citar literalmente o que o Calaf escreve, que é: uma boa mixtape é nada menos que uma obra de arte. E aí, o Gael também fala de mixtapes, ele cita Peter Tosh, então eu queria que vocês dois, para a gente finalizar, a gente já está caminhando para o fim, que vocês falassem um pouco da relação que vocês têm com a música, especificamente com as mixtapes. Vamos falar disso, e aí depois eu tenho umas perguntas aqui do público que eu vou juntar para a gente finalizar. Muito rapidamente. Música, para mim, é vida. Né? Eu não consigo colocar de outra forma, porque eu tenho a sorte de viver da música, não é? De trabalhar com música, viajar, conhecer o mundo, fazer amigos, estar nessa situação que estou. Não é? Eu acho que até a própria literatura meio que se tornou mais fácil para mim, ou o acesso a ela se tornou mais fácil para mim, porque eu tive a música como porta de entrada. E fazer essa enaltação das mixtapes é, de certa forma, celebrar a história, celebrar, não é, o catalogar, o preservar, e coisas que são, de certa forma, tidas e olhadas como menores. Não é? Por exemplo, eu tenho muito respeito pelo baile funk, porque o baile funk, quando me chegou, não me chegou pela mão, não é, do DJ Malboro. Embora, na altura, quando ele me chegou, ele era a história maior, era a estrela maior. Mas ele me chegou pela mão do antropólogo, Hermano Viana, que é só um gênio, não é? Não há outra forma de classificar o que o Hermano é. E aí está. Então, eu estudo música sobre não é, pelo lado antropológico da questão, pelo lado emotivo, ou científico, né, se queremos olhar para aí, ou então também pelo lado festivo, que a música também é celebração. Então, para mim, música tem todas essas características e reflete aquilo que as sociedades é. Se nós somos maus, a música que nós produzimos será má. Não é? Se as sociedades são saudáveis, a música que ela produz é saudável. Por isso é que eu não consigo nem olhar até para as coisas que eu não gosto. Eu não sou propriamente, eu não gosto do sexismo na música, eu não defendo essa coisa, mas eu não consigo
não ser condescendente com isso, porque as sociedades são sexistas. Então, se a gente não quer música sexista, a sociedade tem que se limpar, tem que se curar. É assim que eu encaro a música, é tudo, é uma manifestação do indivíduo. Muito bem. E aí, eu vou pedir para o Gael também falar um pouco da relação dele com a música, mas vou complementar com duas perguntas aqui da plateia, que é, de alguma forma, o hip-hop os aproximou do amor pela palavra? E outra pergunta, rap também é literatura? Rap é literatura? Oui. Quand j'ai commencé à écrire, je me trouvais encore au Burundi, j'avais 12 ans. Contrairement à Gabriel qui se réfugie dans les livres au moment de la guerre, moi je me suis réfugié dans l'écriture, et dans l'écriture de poèmes. En arrivant en France, j'ai continué à écrire des poèmes parce que mon adaptation à la réalité de ce nouveau pays était assez difficile à vivre. Pour un ensemble de raisons, d'autant plus que j'étais d'une famille où l'on ne parle pas, où il n'y a pas de possibilité d'échanger. Donc voilà, j'avais un trop-plein de mots, de choses à dire, et l'écriture était ma possibilité, ma bouée de sauvetage. Lorsque je suis arrivé au lycée en France, j'ai rencontré un danseur de hip-hop qui m'a parlé d'un lieu où des gens qui écrivaient se réunissaient le samedi après-midi. Donc j'ai dit bah, super, je vais aller voir. Je pensais tomber dans un atelier de théâtre et c'était un atelier de rap. Et donc mes poèmes sont devenus des textes de rap, et au-delà du rap, ce que j'ai, mon grand coup de foudre, ma grande histoire d'amour, ça a été le hip-hop, la culture. Parce qu'on mélange souvent le rap et le hip-hop, mais le hip-hop, c'est la culture. C'est la culture qui a toutes ces disciplines. Et ce que j'ai tout de suite aimé dans le hip-hop, c'est que ça ne... c'était l'art du pauvre. Ça ne demandait pas d'avoir de prérequis, d'avoir fait le solfège, d'avoir fait les beaux-arts. Si vous savez peindre un mur, eh bien vous êtes hip-hop. Si vous savez déclamer des mots sur une instrumentale, vous êtes hip-hop. Et puis l'état d'esprit, on l'oublie souvent, parce que moi je suis toujours attristé de voir la mauvaise réputation que le rap et le hip-hop peuvent avoir, alors que dans ses origines, c'est un mouvement qui avait pour valeur love, peace, unity and having fun. Et c'est là-dedans, moi, que je me suis épanoui. Et c'est l'écriture donc, qui a toujours été ma ligne directrice. Et c'est pour ça que aujourd'hui je vais vers le roman, mais même quand j'écris un roman, c'est un roman hip-hop. Parce que je n'ai pas fait d'études littéraires, je n'ai pas une connaissance livresque, je n'ai pas grandi dans une maison avec une immense bibliothèque. Mais j'ai une urgence d'écrire, j'ai des choses à dire et je ne m'embarrasse pas, je n'attends pas la permission des autres pour le faire. Et c'est ce que m'a appris le hip-hop. Si tu as quelque chose en toi et tu veux t'exprimer, fais-le. N'attends pas que l'autorisation de qui que ce soit. E, para finalizar, eu vou terminar com uma pergunta da plateia para o Khalaf, que ele cita que na primeira parte do livro, em uma parte muito interessante para mim, foi sua relação com a MPB, frisada no momento em que conversa com o Moreno Veloso sobre Caetano e a música africana. Então, como é ou foi a sua relação com esses dois músicos? Falar de Caetano, meu Deus.
é que nem dá para começar, né? Porque Caetano tem tantas encarnações, não é? Ao Caetano do exílio, ao Caetano, não é? Da experimentação, né? Aqueles festivais da canção, não é? Sim. Do Domingo no Parque. Há tantos Caetanos, ao Caetano de hoje, né? O Caetano do livro, ao Caetano do Noites do Norte. Cara, Tropicália. eu tenho pena dos meus amigos músicos brasileiros. Eu acho que a Adriana disse certo, né? A gente tem que comer Caetano. Vocês têm que matar o Caetano. Né? Não há... Porque enquanto ele estiver vivo, vocês não vão conseguir fazer mais nada. Né? E ainda bem que tem o Caetano, porque vocês conseguem ter, né, uma estrela guia. E eu acho que o Caetano, para mim, é isso, é uma estrela guia. É alguém que é o artista perfeito. Não é? Porque todo ele vive arte. Não é? Expressão máxima, absoluta. Não interessa se é cinema, se é literatura, se é música. Ele é Caetano. Acho que é verbo, né? Caetano, É verdade, verbo. Caetanear, é verdade, já foi cantado. E ele tem essa mente enciclopédica, né? Ele se conhece, lembra de tudo. E esse episódio é real. Eu fui a Madrid, ver um concerto do Moreno Mais Dois, e eles estavam passando o som, eu cheguei na sala, e ele me viu entrar e ele começou a cantar Valódia, Valódia, que é uma canção de guerra, é uma canção, um lamento. David Zé, se não estou em erro, os angolanos que me perdoem, eu estou nervoso, estou na flip. Mas ele estava a cantar essa canção, que é uma canção que só os angolanos conhecem. Porque o Valódia foi um guerrilheiro, morreu muito jovem. Cara, nós crescemos, e ele era um dos heróis que as pessoas diziam, cara, você quando crescer tem que ser como o Valódia, né? Tem que ter a coragem do Valódia. E essa música existe, e ele estava cantando. Ele dizia que Caetano cantava essa música para ele, né, quando era criança. E isso para provar que essa relação com a África, Brasil, ela existe. Só que eu acho que o Brasil, às vezes, né, vocês têm um mundo tão grande diante de vocês que às vezes vocês não conseguem, né, dar um passo atrás para encarar a floresta. Porque vocês têm mesmo uma floresta, não é? Física, real e também espiritual, emocional, artística, poética. É tudo isso. Vocês não imaginam o quão o que vocês produzem é importante para todos nós. Eu estou falando até pelo Gael aqui, que eu sei que ele também concorda com isso. Então, não tenham isso como garantido, né? Não pensam que o que vocês estão vivendo atualmente é o fim da picada. Encaram como o início, porque isso talvez vai vos obrigar a se reencontrarem, vai obrigar a fazer aquilo que o Caetano fez, cantar uma canção de um guerrilheiro angolano, para o filho dele, bebê, nené. Né? E eu acho que é isso que vocês precisam. Né? Saiam daqui, né? Viajem, comecem pelos livros e depois usem essa coisa maravilhosa que se chama passaporte. Não vejo melhor maneira de encerrar. Eu vou só pedir para a gente soltar, porque tinha programado aqui, né, para a gente mostrar um pouco do trabalho do Calaf como músico no Buraca Som Sistema. Então, eu vou pedir para soltar o vídeo, deixe rolar o vídeo até o final, enquanto a gente se despede. Muito obrigada a vocês. Obrigado.